Subtítulo: Braços baratos para o café. Há quem garanta que o café é quase tão importante como o petróleo no mercado internacional. Em princípios da década de 1950, a América Latina abastecia as 4/5 partes do café que se consumia no mundo. A concorrência do café robusta da África, de pior qualidade, mas de preço mais baixo, reduziu a participação latino-americana nos anos seguintes. Apesar disso, a 6ª parte das divisas que a região obtém no exterior provém atualmente do café. As flutuações dos preços afetam 15 países do sul do Rio Bravo. O Brasil é o maior produtor do mundo. Do café, ainda obtém o grosso de suas receitas por exportações. El Salvador, Guatemala, Costa Rica e Haiti, em grande medida, dependem do café, que, além disso, fornece 2/3 das divisas da Colômbia. O café trouxe consigo a inflação ao Brasil entre 1824 e 1854. O preço de um homem se multiplicou por 2. Nem o algodão do norte, nem o açúcar do nordeste, já esgotados os ciclos da prosperidade, podiam pagar aqueles caros escravos. O Brasil deslocou-se rumo ao sul. Além da mão de obra escrava, o café utilizou o braço dos imigrantes europeus, que entregavam aos proprietários a metade de suas colheitas, num regime de meeiro que ainda hoje predomina no interior do Brasil. Os turistas que atualmente atravessam as matas da Tijuca para nadar nas águas da Barra ignoram que ali, nas montanhas que rodeiam o Rio de Janeiro, houve grandes cafezais há mais de um século. Pelos flancos da serra, as plantações continuaram rumo ao estado de São Paulo, sua desenfreada caça do húmus de novas terras virgens. Já agonizava o século quando os cafeicultores, convertidos na nova elite social do Brasil, apontaram o lápis e fizeram as contas. Eram mais baratos os salários de subsistência do que a compra e a manutenção dos escassos escravos. Aboliu-se a escravidão em 1888 e ficaram assim inauguradas as formas combinadas de servidão feudal e trabalho assalariado, que persistem em nossos dias. Legiões de trabalhadores livres acompanhariam desde então a peregrinação do café. O Vale do Rio Paraíba converteu-se na zona mais rica do país, porém foi rapidamente aniquilado por esta planta que, cultivada num sistema destrutivo, deixava às suas costas matas arrasadas, reservas naturais esgotadas e decadência geral. A erosão arruinava sem piedade as terras antes intactas e, de saque em saque, ia baixando seus rendimentos, debilitando as plantas e tornando-as vulneráveis às pragas. O latifúndio do café invadiu a vasta meseta púrpura do oeste de São Paulo, com métodos de exploração menos bestais, converteu-a em mar de café e continuou avançando para o oeste. Chegou às ribeiras do Paraná, à frente das savanas de Mato Grosso, desviou-se rumo ao sul para deslocar-se, nestes últimos anos, de novo rumo ao oeste, já por cima das fronteiras do Paraguai. Atualmente, São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil porque contém o centro industrial do país. Porém, em suas plantações de café, ainda abundam moradores vassalos, que pagam com seu trabalho e o de seus filhos o aluguel da terra. Nos anos prósperos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, a voracidade dos cafeicultores determinou a virtual abolição do sistema que permitia aos trabalhadores das plantações cultivar alimentos por conta própria. Só podem fazê-lo agora em troca de uma renda que pagam trabalhando sem cobrar. Além disso,
o latifundiário conta com colonos contratados, aos quais permite realizar culturas temporárias, porém em troca de que iniciem novos cafezais em seu benefício. 4 anos depois, quando os grãos amarelos cobrem as plantas, a terra multiplica seu valor e então chega para o colono o tempo de mudança. Na Guatemala, as plantações de café pagam ainda menos do que as de algodão. Na vertente do sul, os proprietários dizem retribuir com $15 mensais o trabalho dos milhares de indígenas que baixam cada ano do altiplano até o sul para vender seus braços nas colheitas. As fazendas contam com polícia privada. Ali, como se diz corretamente, abre aspas, um homem é mais barato do que uma mula, fecha aspas. E o aparato de repressão encarrega-se para que continue sendo. Na região de Alta Verapaz, a situação é ainda pior. Ali não há caminhões nem carretas, porque os fazendeiros não precisam deles. Sai mais barato transportar o café no lombo do índio. Para a economia de El Salvador, pequeno país em mãos de um punhado de famílias oligárquicas, o café tem uma importância fundamental. A monocultura obriga a comprar no exterior feijões, única fonte de proteína para a alimentação popular, milho, hortaliças e outros alimentos que tradicionalmente o país produzia. A 1/4 dos salvadorenhos morre vítima de avitaminose. Em relação ao Haiti, tem a taxa de mortalidade mais alta da América Latina. Mais da metade de sua população infantil padece de anemia. O salário legal pertence, no Haiti, aos domínios da ficção. Nas plantações de café, o salário real oscila entre 7 e 15 centavos de dólar por dia. Na Colômbia, território de vertentes, o café desfruta a hegemonia. Segundo informe publicado na revista Time de 1962, os trabalhadores só recebem 5% do preço total que o café obtém em sua viagem desde a planta para os lábios do consumidor norte-americano. Ao contrário do Brasil, o café da Colômbia não é produzido em sua maior parte nos latifúndios, mas em minifúndios que tendem a pulverizar-se cada vez mais. Entre 1955 e 1960, apareceram 100.000 plantações novas, em sua maioria com extensões ínfimas, de menos de 1 hectare. Pequenos e muito pequenos agricultores produzem 3/4 partes do café que a Colômbia exporta. 96% das plantações são minifúndios. Juan Valdez sorri nos anúncios, porém a atomização da terra abate o nível de vida dos agricultores, de renda cada vez menor, e facilita as manobras da Federação Nacional de Cafeicultores, que representa os interesses dos grandes proprietários e que, virtualmente, monopolizam a comercialização do produto. As parcelas de menos de 1 hectare geram uma renda de fome. $130 como média por ano. Subtítulo: A cotação do café joga no fogo as colheitas e marca o ritmo dos casamentos. O que é isto? O eletroencefalograma de um louco? Em 1889, o café valia 2 centavos e 6 anos depois tinha subido a 9. 3 anos mais tarde, baixou a 4 centavos e 5 anos depois a 2. Este foi um período ilustrativo. Os gráficos do café, como os de todos os produtos tropicais, se assemelham com os quadros clínicos de epilepsia, porém a linha sempre cai verticalmente quando registra o valor de troca do café perante as maquinarias e os produtos industrializados.
Carlos Leiras Restrepo, presidente da Colômbia, queixava-se em 1967. Neste ano, seu país teve de pagar 57 sacas de café para comprar um jipe, e em 1957 bastavam 17 sacas. Ao mesmo tempo, o secretário de Agricultura de São Paulo, Herbert Levi, fazia cálculos mais dramáticos. Para comprar um trator em 1967, o Brasil necessitava de 350 sacas de café. Porém, 14 anos antes, 70 sacas teriam sido suficientes. O presidente Getúlio Vargas arrebentou o coração com um tiro em 1954 e a cotação do café não foi alheia à tragédia. Abre aspas. Veio a crise da produção do café, escreveu Vargas em seu esplêndido testamento, e valorizou-se o nosso principal produto. Pensamos defender o seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de ver-nos obrigados a ceder. Fecha aspas. Vargas quis que seu sangue fosse o preço do resgate do povo brasileiro. Se a colheita do café de 1964 tivesse sido vendida no mercado norte-americano a preços de 1955, o Brasil teria recebido 200 milhões de dólares a mais. A baixa de um só centavo na cotação do café implica uma perda de 65 milhões de dólares usurpados pelo país consumidor, Estados Unidos, ao Brasil, país produtor. No entanto, em benefício de quem? Do cidadão que bebe café? Em julho de 1968, o preço do café brasileiro nos Estados Unidos tinha baixado 30% em relação a janeiro de 1964. Todavia, o consumidor norte-americano não pagava mais barato seu café, senão 13% mais caro. Os intermediários ficaram, pois, entre 1964 e 1968, com este 13% e com aquele 30%. Ganharam nas duas pontas. No mesmo espaço de tempo, os preços recebidos pelos produtores brasileiros por cada saca de café reduziram-se à metade. Quem são os intermediários? 6 empresas norte-americanas dispõem de mais da terça parte do café que entra nos Estados Unidos. São as firmas dominantes em ambos os extremos da operação. Assim como a Unidade Fruit exerce o monopólio da venda de bananas da América Central, Colômbia e Equador, e ao mesmo tempo monopoliza a importação e distribuição de bananas nos Estados Unidos, são as empresas norte-americanas que manejam o negócio do café e o Brasil só participa como fornecedor e como vítima. É o Estado brasileiro quem suporta o ônus dos estoques, quando a superprodução obriga a acumular reservas. Acaso não existe, todavia, um acordo internacional de café para equilibrar os preços no mercado? O Centro Mundial de Informação do Café publicou em Washington, em 1970, um amplo documento destinado a convencer os legisladores para que os Estados Unidos prorrogassem, em setembro, a vigência da lei complementar correspondente à vigência do convênio. O informe assegura que o convênio beneficiou, em primeiro lugar, os Estados Unidos, consumidores de mais da metade do café que se vende no mundo. A compra do grão continua sendo uma gangorra. No mercado norte-americano, o irrisório aumento do preço do café, em benefícios, como vimos, dos intermediários, foi muito menor do que a alta generalizada do custo de vida e do nível interno dos salários. O valor das exportações dos Estados Unidos elevou-se entre 1960 e 1969 uma sexta parte, e no mesmo período o valor das importações de café, ao invés de aumentar, diminuiu. Além disso,
é preciso levar em conta que os países latino-americanos aplicam as deterioradas divisas que obtêm com a venda do café na compra dos produtos encarecidos norte-americanos. O café beneficia muito mais a quem o consome do que a quem o produz. Nos Estados Unidos e na Europa, gera rendas e empregos e mobiliza grandes capitais. Na América Latina, paga salários de fome e acentua a deformação econômica dos países postos a seu serviço. Nos Estados Unidos, o café proporciona trabalho a mais de 600 mil pessoas. Os norte-americanos que distribuem e vendem café latino-americano ganham salários infinitamente mais altos do que os brasileiros, colombianos, guatemaltecos, salvadorenhos ou haitianos que semeiam e colhem o grão nas plantações. Por outro lado, a CEPAL nos informa, por incrível que pareça, que o café despeja mais riqueza nas arcas estatais dos países europeus do que a riqueza que deixa em mãos dos países produtores. De fato, abre aspas, em 1960 e 1961, as cargas fiscais totais impostas pelos países da Comunidade Europeia ao café ascenderam a cerca de 700 milhões de dólares, enquanto as rendas dos países abastecedores, em termos de valor, FOB das exportações, só chegam a 600 milhões de dólares, fecha aspas. Os países ricos, pregadores do livre comércio, aplicam o mais rígido protecionismo contra os países pobres. Convertem tudo em que tocam em ouro para si e em lata para os demais, incluindo a própria produção dos países subdesenvolvidos. O mercado internacional do café copia de tal maneira o modelo de um funil que o Brasil aceitou recentemente impor altos impostos às suas exportações de café solúvel para proteger, protecionismo ao contrário, os interesses dos fabricantes norte-americanos do mesmo artigo. O café instantâneo produzido pelo Brasil é mais barato e de melhor qualidade do que a florescente indústria dos Estados Unidos. Porém, no regime da livre concorrência, está claro, alguns são mais livres do que outros. Neste reino do absurdo organizado, as catástrofes naturais convertem-se em bênçãos do céu para os países produtores. As agressões da natureza levantam os preços e permitem mobilizar as reservas acumuladas. As ferozes geadas que assolaram a colheita de 1969 no Brasil condenaram à ruína numerosos produtores, sobretudo os mais débeis, porém subiram a cotação internacional do café e aliviaram consideravelmente o estoque de 60 milhões de sacas, equivalentes a 2/3 da dívida externa do Brasil, que o Estado havia acumulado para defender os preços. O café armazenado, que estava deteriorando-se e perdia progressivamente seu valor, podia ter acabado na fogueira. Não seria a primeira vez. Em consequência da crise de 1929, que derrubou os preços e contraiu o consumo, o Brasil queimou 70 milhões de sacas de café. Assim, ardeu em chamas o esforço de 200 mil pessoas durante 5 safras. Aquela foi uma típica crise de uma economia colonial. Veio de fora. A brusca queda dos lucros dos plantadores e dos exportadores de café nos anos de 1930 provocou, além do incêndio do café, um incêndio da moeda. Este é o mecanismo usual na América Latina para, abre aspas, socializar as perdas, fecha aspas, do setor exportador. Compensa-se em moeda nacional, por meio das desvalorizações, o que se perde em divisas. Contudo, o auge dos preços não tem melhores consequências. Deflagra grandes semeaduras, um crescimento da produção, uma multiplicação da área destinada ao cultivo do produto afortunado.
O estímulo funciona como um bumerangue, porque a abundância derruba os preços e provoca o desastre. Isto foi o que ocorreu em 1958 na Colômbia, quando se colheu o café semeado com tanto entusiasmo 4 anos antes, e ciclos semelhantes se repetiram ao longo da história deste país. A Colômbia depende do café e sua cotação exterior a tal ponto que, abre aspas, em Antioquia, a curva dos casamentos responde agilmente à curva dos preços do café. É típico de uma estrutura dependente, até o momento propício para uma declaração de amor em uma colina antioquenha se decide na Bolsa de Nova York. Fecha aspas. Subtítulo: 10 anos que sangraram a Colômbia. Lá pelos anos de 1940, o prestigioso economista colombiano Luiz Eduardo Nieto Arteta escreveu uma apologia do café. O café tinha conseguido o que nunca as minas ou o tabaco ou o anil e a quina conseguiram nos ciclos anteriores econômicos do país: dar nascimento a uma ordem madura e progressista. As fábricas têxteis e outras indústrias leves nasceram não por acaso nos departamentos produtores de café: Antioquia, Caldas, Vale del Cauca, Cundinamarca. Uma democracia de pequenos produtores agrícolas dedicados ao café converteria os colombianos em homens moderados e sóbrios. Abre aspas. O pressuposto mais vigoroso, dizia, para a normalidade no funcionamento da vida política colombiana foi a consecução de uma peculiar estabilidade econômica. O café a produziu, e com ela o sossego e o comedimento, fecha aspas. Pouco tempo depois, explodiu a violência. Na realidade, os elogios ao café não interromperam, como por parte de magia, a longa história de revoltas e repressões sanguinárias na Colômbia. Desta vez, durante 10 anos, entre 1948 e 1957, a guerra camponesa abarcou os minifúndios e os latifúndios, os desertos e os campos semeados, os vales, as selvas e os páramos andinos, e empurrou comunidades inteiras ao êxodo. Gerou guerrilhas revolucionárias e bandos de criminosos. Converteu o país inteiro num cemitério. Estima-se que deixou um saldo de 180 mil mortos. O banho de sangue coincidiu com um período de euforia econômica para a classe dominante. É lícito confundir prosperidade de uma classe com o bem-estar do país? A violência começou como um enfrentamento entre liberais e conservadores, mas a dinâmica do ódio de classes foi acentuando cada vez mais o seu caráter de luta social. Jorge Eliezer Gaitán, o caudilho liberal a quem a oligarquia de seu próprio partido, entre despicativa e temerosa, chamava de El Lobo ou El Badulaque, tinha ganho um formidável prestígio popular e ameaçava a ordem estabelecida. Quando o assassinaram a tiros, desencadeou-se o furacão. Primeiro foi a maré humana incontida nas ruas da capital, o espontâneo Bogotaço. Em seguida, a violência derivou para o campo, onde há tempos os bandos organizados pelos conservadores já vinham semeando o terror. O ódio longamente mastigado pelos camponeses explodiu e, enquanto o governo enviava policiais e soldados para cortar testículos, abrir ventres de mulheres grávidas ou jogar crianças ao ar para espetá-las na ponta da baioneta, sob a palavra de ordem de não deixar nem semente, os doutores do Partido Liberal recolhiam-se em suas casas sem alterar seus bons modos nem o tom cavalheiresco de seus manifestos ou, no pior dos casos, viajavam para o exílio. Foram os camponeses que forneceram os mortos.
A guerra alcançou extremos de incrível crueldade, impulsionada por um desejo de vingança que crescia com a própria guerra. Surgiram novos estilos da morte. No corte-gravata, a língua ficava pendendo por um buraco no pescoço. Sucediam-se as violações, os incêndios, os saques. Os homens eram esquartejados ou queimados vivos, escalpelados ou cortados lentamente em pedaços. Os rios ficavam tingidos de vermelho, os bandoleiros outorgavam a permissão de viver em troca de tributos em dinheiro ou carregamento de café. E as forças repressivas expulsavam e perseguiam inúmeras famílias que corriam para as montanhas em busca de refúgio. Nas matas, pariam as mulheres. Os primeiros chefes guerrilheiros, animados pela necessidade de revanche, mas sem horizontes políticos claros, lançavam-se à destruição pela destruição, o desafogo a sangue e fogo sem outros objetivos. Os nomes dos protagonistas da violência, Tenente Gorila, Mala Sombra, El Condor, Pierre Roja, El Vampiro, Ave Negra, El Terror do Delano, não sugerem uma epopeia da Revolução. Porém, o tom de rebelião social imprimia-se até nas cantigas que cantavam os bandos. Eu sou puro camponês e não comecei a peleja, mas se procuram barulho, dançam com a mais feia. E, em definitivo, o terror indiscriminado aparecia, também, misturado com as reivindicações de justiça na Revolução Mexicana de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Na Colômbia, a raiva explodia de qualquer maneira, mas não é casual que, daquela época de violência, nascessem as guerrilhas políticas posteriores que, levantando bandeiras da Revolução Social, chegaram a ocupar e controlar extensas zonas do país. Os camponeses, assediados pela repressão, emigraram para as montanhas e ali organizaram repúblicas independentes. As chamadas repúblicas independentes continuaram oferecendo refúgio aos perseguidos depois de que os conservadores e liberais assinaram, em Madrid, o Pacto de Paz. Os dirigentes de ambos os partidos, num clima de brindes e pombas, resolveram alternar-se sucessivamente no poder, no altar da concórdia nacional, e começaram, já de comum acordo, a faina de limpeza contra os focos de perturbação do sistema. Numa única operação, para abater os rebeldes de Marquetalia, dispararam 1,5 milhão de projéteis, lançaram 20.000 bombas e mobilizaram por terra e por ar 16.000 soldados. Em plena violência, havia um oficial que dizia, abre aspas, não me tragam histórias, tragam-me orelhas, fecha aspas. O sadismo da repressão e a ferocidade da guerra poderiam se explicar por razões clínicas, foram o resultado da maldade natural de seus protagonistas. Um homem que cortou as mãos de um sacerdote, pôs fogo em seu corpo e logo o despedaçou, lançou-o no esgoto e gritava, quando a guerra já tinha acabado. Abre aspas. Eu não sou culpado, deixem-me só. Fecha aspas. Tinha perdido a razão, porém, de certo modo, a tinha. O horror da violência não fez mais do que pôr em evidência o horror do sistema, porque o café não trouxe consigo a felicidade e a harmonia, como havia profetizado Nieto Arteta. É verdade que, graças ao café, ativou-se a navegação do Madalena, nasceram linhas férreas e estradas e acumularam-se capitais que deram origem a indústrias. Mas a ordem oligárquica interna e a dependência econômica dos centros estrangeiros de poder não somente foram afetados pelo processo ascendente do café,
como também tornaram-se infinitivamente mais angustiantes para os colombianos. Quando a década da violência chegava a seu fim, as Nações Unidas publicaram os resultados de sua pesquisa sobre a nutrição na Colômbia. A situação não melhorara em nada. 88% das crianças escolares de Bogotá sofria de avitaminose. 78% padecia de arriboflavinose e mais da metade tinha um peso abaixo do normal. Entre os operários, a avitaminose castigava 71% e entre os camponeses do Vale de Tensa, 78%. A pesquisa mostrou, abre aspas, uma marcada insuficiência de alimentos protetores, leite e seus derivados, ovos, carne, pescado e algumas frutas e hortaliças, que fornecem conjuntamente proteínas, vitaminas e sais. Fecha aspas. Não apenas à luz do fogo das balas se revela uma tragédia social. As estatísticas indicam que a Colômbia ostenta um índice de homicídios 7 vezes maior do que o dos Estados Unidos, mas também indicam que a quarta parte dos colombianos em idade ativa carece de trabalho fixo. 250 mil pessoas emergem cada ano no mercado de trabalho. A indústria não gera novos empregos e, no campo, a estrutura de latifúndios e minifúndios tampouco necessita de mais braços. Pelo contrário, expulsa sem cessar novos desempregados para os subúrbios das cidades. Há na Colômbia mais de 1 milhão de crianças sem escola. Isto não impede que o sistema se dê ao luxo de manter 41 universidades diferentes, públicas ou privadas, cada uma com suas diversas faculdades e departamentos para a educação dos filhos da elite e da minoritária classe média. Subtítulo: A varinha mágica do mercado mundial desperta a América Central. As terras da faixa centro-americana chegaram à metade do século passado sem que lhes infligisse maiores danos. Além dos alimentos destinados ao consumo, a América Central produzia coxinilhas e anil, com poucos capitais, escassa mão de obra e preocupações mínimas. A coxinilha, inseto que nascia e crescia sem problemas sobre a espinhosa superfície dos cactos, desfrutava, como o anil, de uma continuada demanda na indústria têxtil europeia. Ambos colorantes naturais morreram de morte sintética quando, por volta de 1850, os químicos alemães inventaram as anilinas e outras tintas mais baratas para tingir os tecidos. 30 anos depois desta vitória dos laboratórios sobre a natureza, chegou a vez do café. A América Central transformou-se. De suas plantações recém-nascidas vinham, por volta de 1880, pouco menos da 6ª parte da produção mundial de café. Foi com esse produto que a região ficou definitivamente incorporada ao mercado internacional. Aos compradores ingleses sucederam-se os alemães e norte-americanos. Os consumidores estrangeiros deram vida a uma burguesia nativa do café, que irrompeu no poder político com a Revolução Liberal de Justo Rufino Barrios, no começo da década de 1870. A especialização agrícola, ditada de fora, despertou o furor da apropriação de terras e de homens. O latifúndio atual nasceu, na América Central, sob as bandeiras da liberdade de trabalho. Assim, passaram a mãos privadas grandes extensões de terras baldias, que eram de ninguém, ou da igreja ou do Estado, e aconteceu o frenético saque às comunidades indígenas. Os camponeses que se negavam a vender suas terras eram incorporados à força ao exército. As plantações converteram-se em cemitérios de índios. Ressuscitaram as ordenações coloniais, o recrutamento forçado de mão de obra e das leis contra a vadiagem.
Os trabalhadores fugitivos eram perseguidos a tiros. Os governos liberais modernizavam as relações de trabalho instituindo os salários, mas os assalariados se convertiam em propriedade dos novos empresários do café. Em nenhum momento, é claro, ao longo de todo o século transcorrido, os períodos de altos preços se fizeram notar sobre o nível dos salários, que continuam sendo retribuições de fome, sem que as melhores cotações do café se traduzissem em aumentos. Este foi um dos fatores que impediram o desenvolvimento do mercado interno do consumo nos países centro-americanos. Como em todas as partes, o cultivo do café desalentou, em sua expansão sem freios, a agricultura de alimentos destinados ao mercado interno. Também esses países foram condenados a padecer uma crônica escassez de arroz, feijões, trigo, tabaco e carne. Apenas sobreviveu uma miserável agricultura de subsistência nas terras altas e quebradas, onde o latifúndio encurralou os indígenas ao apropriar-se das terras baixas de maior fertilidade. Nas montanhas, cultivando em minúsculas parcelas o milho e os feijões imprescindíveis para sobreviverem, habitam, durante uma parte do ano, os indígenas que oferecem seus braços, na colheita, às plantações. São as reservas de mão de obra do mercado mundial. Em um século, a situação não mudou. O latifúndio e o minifúndio consistem, juntos, a unidade de um sistema que se apoia sobre a cruel exploração da mão de obra nativa. Em geral, e muito especialmente na Guatemala, esta estrutura de apropriação da força de trabalho aparece identificada com todo o sistema de preconceito racial. Os índios padecem o colonialismo interno dos brancos e dos mestiços, ideologicamente bendito pela cultura dominante, do mesmo modo que os países centro-americanos sofrem o colonialismo externo. Desde o princípio do século, apareceram também em Honduras, Guatemala e Costa Rica os enclaves bananeiros. Para transportar o café aos portos, já haviam construído algumas linhas ferroviárias, financiadas pelo capital nacional. As empresas norte-americanas apropriaram-se dessas ferrovias e criaram outras exclusivamente para a produção das suas plantações, ao mesmo tempo que implantavam o monopólio dos serviços de luz elétrica, correios, telégrafos e telefones, e serviço público não menos importante, também o monopólio da política. Em Honduras, aspas, uma mula custa mais do que um deputado, fecha aspas, e em toda a América Central, os embaixadores dos Estados Unidos presidem mais do que os presidentes. A Unidade Fru deglutiu seus competidores na produção e venda de bananas, transformou-se na principal latifundiária da América Central e suas filiais assambarcaram os transportes ferroviário e marítimo, fez-se dona dos portos e dispõe de alfândega e polícia próprias. O dólar converteu-se de fato na moeda nacional centro-americana.